formado em espaguete. Um buraco negro é uma estrela morta de tal densidade e de tal gravidade que nada pode escapar dali. Para formar um buraco negro, o núcleo da estrela que explodiu deve ter pelo menos 3 vezes a massa do Sol. Imaginemos por um instante que a Terra seja um buraco negro. A massa de nosso planeta seria comprimida até ter apenas 8 milímetros de diâmetro. Ela se tornaria tão densa que a luz não poderia escapar do seu interior. E nada se desloca mais depressa do que a luz. Mas a luz pode ser desviada, e é isto que nos ajuda a detectar a presença da matéria oculta. Aqui, a luz de um quasar distante viaja na direção da Terra. Se colocarmos um objeto maciço na sua trajetória, a imagem se deforma. O objeto pode ser uma galáxia que tenha grande quantidade de matéria oculta e um enorme campo gravitacional. Uma estranha lente é criada pela gravitação da matéria oculta. A imagem é distorcida e depois multiplicada, porque a gravidade desvia a luz do quasar. Daqui da Terra, vemos 4 imagens do mesmo quasar, com a galáxia lenticular ao centro. O grau de curvatura da luz revela a quantidade de matéria oculta que se encontra nessa galáxia. Quando a lente gravitacional é menos simétrica, ela deforma bastante as imagens. Os arcos azulados são galáxias muito distantes, distorcidas por aglomerados de galáxias em primeiro plano. Mas o princípio é sempre o mesmo. A lente gravitacional permite aos cientistas pesar a matéria oculta. Na Via Láctea, envolta em milhões de estrelas que se acumulam no centro galáctico, encontra-se um anel de gás. Sua massa é equivalente a 30.000 sóis. Para muitos astrônomos, tal turbilhão prova uma única coisa: a atração de um buraco negro maciço, um sorvedouro no centro de nossa galáxia, que já devorou 1 milhão de sóis. Os cientistas acreditam que as colisões galácticas são a origem de buracos negros ultramaciços. Como dançarinas celestes, 2 galáxias se fundem. Um buraco negro supermaciço é formado no momento em que os núcleos das 2 galáxias se unem. Eis Centauro A, a união de 2 galáxias, uma branca em forma de bola de basquete e outra escura, vista de perfil. No coração das 2 galáxias, um buraco negro supermaciço, 1000 vezes mais maciço que o da nossa Via Láctea. E aqui um outro, igualmente enorme. Um buraco negro supermaciço é cercado por um disco de acreção. Submetida a uma gravidade irresistível, a matéria desliza em espiral para o seu interior. Uma parte da matéria forma jatos perpendiculares ao disco, salva do abismo graças à onda de choque em torno do núcleo central. Hora após hora, o equivalente a 4 vezes a massa da Terra é absorvido. Vemos aqui um buraco negro supermaciço, de dimensões ainda maiores, 2,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Ele se situa no centro da galáxia de Virgo A. Um grande feixe de matéria é ejetado rumo ao espaço. Vemos aqui Virgo A através do telescópio espacial Hubble. O jato agora é visível em sua totalidade. A mesma galáxia vista de um telescópio terrestre. Mas os buracos negros mais impressionantes são os que estão ligados aos quasars. Os quasars ardem no centro de galáxias longínquas e são tão resplandecentes que eclipsam as próprias galáxias. Os quasars extraem sua energia da presença de buracos negros supermaciços que consomem o equivalente a 600 planetas Terra por hora. Estas imagens foram captadas pelo telescópio Hubble. Os quasars estão entre os objetos mais luminosos e mais possantes do universo. Albert Einstein,
O grande físico do século XX tinha previsto a maior parte dos efeitos relacionados aos objetos supermaciços. Sua teoria da relatividade geral explica como os corpos maciços não apenas deformam a luz, mas também o espaço à sua volta. Nosso universo vibra sob tensões gravitacionais produzidas por esses objetos supermaciços. Um buraco negro cria as maiores distorções, deformando de tal modo o espaço e a luz que não temos a menor ideia do que se passa no seu interior. Talvez existam ali as mais diversas passagens, dando acesso a outras partes do cosmos, ou quem sabe, portas para um outro universo. Aonde iremos agora? O ônibus espacial do futuro. Ele decola como um avião e sobe às alturas. Depois de atingir a altitude e a velocidade necessárias, o piloto liga o motor do foguete. O ônibus espacial do futuro está em pleno espaço. Do aeroporto à órbita espacial é apenas um pulo. Uma sexta-feira à noite na grande roda espacial. E a chegada do ônibus espacial do futuro. Menos de meia hora depois da decolagem, é o momento de iniciar um fim de semana no espaço. Uma pequena parada para se observarem os céus, acima e abaixo da Terra. Mas esta grande roda é mais do que um espaço de lazer. É um porto espacial, uma etapa nas viagens rumo à Lua. Porque, nesta época, a Lua já terá sido colonizada. E é mais econômico transportar cargas e passageiros a partir de uma órbita terrestre do que a partir do solo. Pesando apenas 1/6 do que pesa na Terra, a nave de transporte faz a sua descida rumo ao solo lunar. A base lunar não é um acampamento, é uma verdadeira metrópole. Pessoas vivem e trabalham aqui. Cientistas, mineiros, jardineiros. E mais longe ainda, em Marte há outras colônias, cidades inteiras embaixo de cúpulas hermeticamente fechadas, projetadas como as bases lunares e abastecidas por elas. A Lua e estes portos espaciais são as últimas etapas antes de chegarmos aos planetas. Mas isto é apenas ficção científica. Vejamos a realidade. A Estação Espacial Internacional. Ela foi montada no próprio espaço, em órbita terrestre, sobre um módulo russo e com peças vindas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão. A estação será concluída em 2004. 13 países participam do projeto. As equipes serão todas internacionais e usarão equipamentos como este, um robô inspetor em forma de bola. Ele guia os astronautas em suas saídas para o espaço e examina a superestrutura. Os braços do robô fazem a substituição dos módulos. Uma tecnologia necessária para garantir a firmeza de uma estrutura do tamanho de um campo de futebol. De início, as equipes viajavam a bordo do antigo ônibus espacial norte-americano. Sua nave de apoio, a Soyuz, uma nave espacial cargueira utilizada pela Mir, a estação espacial russa. Com equipes de 6 pessoas revezando-se a cada 90 dias e bastante espaço livre, a vida na estação espacial será bem agradável e até luxuosa, comparada à da estação Mir.
A Estação Espacial Internacional custará 100 bilhões de dólares. Ela irá substituir a Mir e seu objetivo é testar o efeito da vida no espaço por longos períodos de tempo. Esses testes são essenciais para o projeto de se chegar um dia ao planeta Marte. E aqui está o novo ônibus espacial. Ou pelo menos o X-33, um protótipo que tem metade do tamanho do futuro ônibus. Enquanto prossegue a construção da Estação Espacial Internacional, o X-33 vai sendo submetido a testes de voo. Ele é o precursor da Venture Star, o ônibus que deverá transportar cargas para a estação à razão de 20 toneladas por voo. Cada um desses voos custará 10 vezes menos que os do antigo ônibus. Ao contrário deste, que a cada voo inutilizava seu reservatório de combustível e seus propulsores, a Venture Star formará um bloco compacto totalmente reutilizável. Partindo da órbita da Terra, um foguete se dirige a Marte. Estamos no final do século XXI. Graças aos portos como a Estação Espacial, o planeta vermelho finalmente foi colonizado. O foguete se aproxima deste pequeno mundo gelado e quase sem atmosfera. A milhões de quilômetros da Terra existe esta cidade que abriga seres humanos. Mas é uma vida fechada numa redoma. Corredores estanques ligam os laboratórios, as fábricas, os escritórios e os apartamentos. É impossível sobreviver fora deste ambiente sem um traje espacial. Esta cidade vive em completa autonomia. As biosferas produzem os alimentos. A energia é fornecida pelo Sol. Tudo é reciclável. As mochilas propulsoras seriam até divertidas se não tivéssemos de usar estas vestimentas pressurizadas. Não seria possível transformar Marte numa segunda Terra? Talvez, mas teríamos que esperar centenas de milhares de anos para produzir um efeito estufa e criar aqui uma atmosfera respirável. Partindo de um porto espacial do futuro, nas proximidades de Marte, uma nave precisaria de 15 anos para atingir Plutão, o planeta mais distante. Mas os nossos sistemas de propulsão não são suficientemente possantes e nossas reservas de combustível são limitadas. Seria possível utilizar a energia solar, mas ao viajarmos rumo aos planetas mais afastados, essas energias iriam diminuindo. Quanto mais longe vamos, mais fraca fica a luz do Sol. Resta, no entanto, o vento solar. Seria possível recolhê-lo em velas gigantescas e navegar graças à impulsão das partículas eletrizadas emitidas pelo Sol. Para além do sistema solar, precisaríamos de novos combustíveis. Mesmo viajando a 1/10 da velocidade da luz, ainda precisaríamos de 40 anos para atingir a estrela mais próxima. A propulsão nuclear ou iônica poderia nos fornecer a força necessária, mas, por enquanto, uma viagem assim ainda pertence ao domínio da ficção científica. Então, qual será o nosso próximo destino? A Lua e Marte são os primeiros da lista. Mas o que dizer de Vênus, o nosso cintilante planeta irmão? Poderemos um dia colonizar este planeta infernal, dissipar suas nuvens, reverter o efeito estufa? Talvez. A primeira ideia seria semear a atmosfera com algas verdes. Elas seriam capazes de absorver o dióxido de carbono e liberar oxigênio. A água se acumularia na superfície. O clima tórrido ficaria um pouco